Olá a todos, nós de volta. Cheguei em casa agora, já tomei um banho para relaxar, para recomeçar a nossa etapa. Não é possível fazer tudo num fôlego só, então às vezes a gente tem que realmente dar uma relaxada, tomar um fôlego novo, respirar outros ares, pensar em outras coisas para a gente continuar a nossa missão. As coisas não são fáceis, tudo é difícil, mas é preciso recomeçar sempre. E é por isso que eu estou aqui. Vou falar sobre o passo 6 hoje, não vou me demorar muito, porque na verdade o passo 6 ele é uma continuação do passo 5 que eu dei ontem. Falei ontem para vocês sobre as janelas killers, né, que são as janelas assassinas, aquelas janelas que guardam memórias que lhe bloqueiam, que lhe impedem de seguir em frente, que fazem com que você trave em algumas situações, que fazem com que você faça escolhas erradas, que fazem com que você muitas vezes não saiba desfrutar outras tantas oportunidades por causa de bloqueios mentais, porque todas as vezes que você se depara com uma âncora, eu falei sobre âncora nos primeiros vídeos, com uma âncora da sua memória que lhe atrela a algo negativo do passado, você automaticamente reage abrindo uma janela killer, e isso acontece muito frequentemente na vida da maioria das pessoas. Só que da mesma forma que nós temos janelas killers, nós também podemos construir janelas light, porque é uma contradefesa. E isso está nas nossas mãos. Nós podemos fazer isso. Então, ontem, eu pedi para vocês que escrevessem lá sobre o que você se recorda do seu passado, de palavras negativas, de situações traumáticas. Eu estava me lembrando e eu queria contar um exemplo rapidinho sobre mim, né? Uma coisa assim muito pessoal, mas eu particularmente não tenho problema nenhum em falar sobre a minha vida, não tenho problema nenhum em contar a minha história, porque a minha história é a minha história, é o que me constitui enquanto sujeito hoje, é o que faz eu ser quem eu sou, e eu tenho muito orgulho de quem eu sou, eu não tenho problema nenhum em falar sobre mim, sobre os meus traumas, as minhas frustrações, as minhas dificuldades. E quando eu era pequena, eu tinha muita, mas muita dificuldade com matemática. Isso é só para vocês terem um exemplo e vocês entenderem onde é que eu quero que vocês cheguem, como é que eu quero que seja essa atividade. Eu tinha muita dificuldade com matemática e eu sempre era reprovada em matemática. Todo ano eu ia para a recuperação, né, em matemática. E o meu pai me ensinava matemática e ele gritava comigo e ele me punha de castigo, me chamava de burra. É possível, você é burra, porque ele explicava 1000 vezes e eu não entendia a matemática. Eu não conseguia entender. Aí, quando eu fui para a faculdade, eu dei de cara com estatística no primeiro semestre. Primeiro, logo de cara, eu tive estatística. E, nossa, como foi difícil para mim, aquelas fórmulas intermináveis. Gente, você não tem ideia. Quem já fez estatística aqui sabe do que eu estou falando, mas quem não fez não tem ideia. São aquelas fórmulas gigantescas desse tamanho que tomam o quadro todo com números e você simplesmente tem que resolver aquela equação e você tem que dar um resultado pequeno, um número ou dois números. E eu tomei pau, é claro. Eu não gostava de matemática, tomei pau. Mas há muitos anos atrás, mesmo antes de eu entender o que era janela killer, o que era janela light, eu tinha posto uma coisa na minha cabeça. E tem coisas que eu vejo na minha vida como verdadeiras bênçãos de Deus, porque independente da ciência, independente do estudo, eu sou uma pessoa que sempre estudei muito, que gosto muito de estudar, mas independente dos meus estudos, eu sempre tive insights. Sempre as coisas aconteceram na minha cabeça assim, num passe de mágica, e eu entendia, aquilo vinha na minha cabeça e eu já tinha entendimento daquilo. E depois, quando eu ia estudar, aquilo existia, eu nunca tinha estudado. Então, uma das coisas que aconteceram comigo foi que, num determinado momento da minha vida, muito jovem, muito jovem, adolescente, eu pensava a seguinte coisa a respeito de mim. Eu pensava, eu posso ser o que eu quiser. Eu posso ser o que eu quiser. Ah, fulano é astronauta porque ele se dispôs a ser astronauta. Eu não sou porque eu não tenho aptidão para isso, mas se eu quiser ser astronauta, é só estudar e eu sou. Se eu quiser ser uma médica, eu vou ser uma médica. Se eu quiser ser uma advogada, eu vou ser uma advogada. Eu posso ser o que eu quiser porque eu tenho uma saúde mental perfeita. Eu pensava, sem estudar, sem nada. Eu adolescente, eu dizia, eu não sou louca. Eu tenho minhas faculdades mentais preservadas. Qualquer coisa que eu me dedique a fazer, eu vou ser muito boa. Então eu faço o que eu quiser da vida. Então eu sempre tive esse pensamento comigo e continuo até hoje. Eu sou o que eu quiser ser. Qualquer coisa que eu determinar fazer, vocês não tenham dúvida de que eu faço. Não tenham dúvida. Quem me conhece sabe disso. Às vezes, quando eu digo assim, eu vou fazer tal coisa, quem me conhece faz, eita, ferrou. Porque se eu falei que vou fazer, eu vou fazer. Vai acontecer.
Então, eu sempre tive isso na minha cabeça. E aí, quando chegou, eu estudei a faculdade, 5 anos de faculdade. Quando chegou no último semestre, eu tinha que encarar a estatística, porque eu tomei pau no primeiro semestre, eu perdi de cara a estatística. E quando chegou no último semestre, o meu coordenador do curso me chamou e falou: que loucura foi essa que você fez? Por que você deixou para o último semestre? Só que eu tinha um bloqueio com números, porque todas as vezes, quando eu era pequena, que eu fazia conta, meu pai me chamava de burra. E aí eu falei: não, eu não vou deixar de me formar por causa de estatística. E aí eu lembrei, aquilo era uma janela killer que eu permiti que ficasse aberta durante 5 anos na minha cabeça, os 5 anos de faculdade. Mas aí eu abri a minha janela light. Eu lembrei, mas eu não sou burra. Eu posso o que eu quiser. Eu posso ser quem eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. E então eu me matriculei na matéria de estatística que eu precisava, era fundamental para a minha grade curricular. E eu peguei essa matéria e todas as sextas-feiras, que eu tinha aula, sexta-feira, 10 horas da manhã. Toda sexta-feira, 10 horas da manhã, lá estava eu, sentada na primeira cadeira, com o olho vidrado no quadro. No primeiro dia de aula, uma novata veio, ela não sabia que eu já era formanda, porque eu peguei a estatística, eu voltei para o primeiro semestre para estudar estatística, e ela sentou e ela me perguntou alguma coisa, eu falei: não fale comigo enquanto eu estiver na aula. Depois você me pergunta o que você quiser, mas na hora da aula não me dê nem bom dia. Mas eu acho que eu falei um pouco grossa, assim, que ela ficou com os olhos arregalados, olhando para mim, assim. Depois que acabou a aula, eu fui lá pedir desculpa, expliquei para ela a minha dificuldade. Eu falei: eu não posso me distrair, eu não posso perder nada, nenhuma vírgula do que a professora escrever. E eu sentei de frente para o quadro. E eu fiquei atenta a cada aula e todas as dúvidas eu perguntava e perguntava e perguntava. Fiz aula particular, contratei um instrutor particular em estatística, fazia aula mas 2 vezes na semana e adivinha como eu passei? Com média 10. 10. Média 10. Não tirei 10 e depois tirei tanto para dividir e fazer aquela conta, não. Eu tirava 10 no teste, eu tirava 10 na prova, eu tirava 10 nos trabalhos, eu tirava 10 em tudo. Eu passei com a média 10. Isso para mim é uma superação. Eu vivo de superação. Eu supero os meus limites a cada dia. Eu não tenho que disputar com ninguém, eu não tenho que brigar com ninguém, eu não tenho que competir com ninguém, eu compito comigo mesma. Eu supero os meus limites. E um dos grandes erros que nós cometemos na vida é ficar competindo com os outros, tentando provar algo para alguém. Ah, é porque eu tenho que provar para minha mãe, eu tenho que provar para o meu pai, eu tenho que provar para o meu filho, para o meu marido, para minha sogra, para o periquito, para o papagaio, para o cachorro. Você não tem que provar nada para ninguém. Você tem que provar para você mesmo que você consegue sim e que você é o dono da sua história. Quem escreve a sua história é você. Então eu coloquei na minha cabeça: eu não sou burra. E todas as vezes que eu tenho que fazer alguma coisa, todas as vezes, acreditem, eu vou mexer no aplicativo, eu não gosto de tecnologia. Mas anyway, às vezes eu preciso fazer alguma coisa e eu não consigo, e eu paro e penso assim, eu falo: eu não sou burra. E, gente, é uma coisa incrível. Todas as vezes que eu não consigo entender alguma coisa, eu repito automaticamente para mim: eu não sou burra. E demora um pouquinho, eu vou lá, encontro o caminho e consigo resolver. Eu estou falando isso para vocês porque eu gosto muito de citar os meus exemplos. Às vezes, quando nós citamos exemplos dos outros, as pessoas se ofendem, não gostam que seus nomes sejam citados, têm alguma resistência em se expor. Eu não tenho resistência a nada. Olha aqui como eu estou, sem maquiagem. Certa feita eu gravei um vídeo para o outro canal e uma pessoa escreveu para mim e falou: como você consegue aparecer num vídeo sem maquiagem? What? Qual é o problema? Eu não tenho problema nenhum, eu não estou competindo com ninguém, não estou fazendo carreira de modelo, isso aqui não é curso de maquiagem, eu não preciso ser mais bonita do que ninguém, eu estou aqui para ajudar quem tem problemas emocionais. Eu não preciso aparecer maquiada, eu não preciso provar nada para ninguém. Os meus vídeos serão feitos no meu dia a dia, na hora que der para mim, na hora que eu estiver me sentindo pronta para falar. Não necessariamente fisicamente, na hora que eu estiver me sentindo pronta para falar com propriedade, de forma que eu acho que vai tocar vocês e que vai ajudar vocês nos seus problemas diários, ok? Essa sou eu, it's me, ok? Pronto. Então o desafio para você hoje é esse: crie janelas light. Ontem você escreveu e pontuou as suas janelas killers. Hoje você vai pontuar as suas janelas light. Só que detalhe, amados, essa janela light quem vai criar é você. Relembre a minha história, relembre do meu exemplo e crie janelas light para você. Você acha que essa minha autossuperação em estatística não é uma janela light? Claro que é. Todas as vezes que alguma coisa for muito difícil para mim, eu lembro: você consegue, porque você não é burra.
Você sentou na primeira fila de estatística, você prestou atenção em todas as aulas, você se dedicou e você conseguiu, mesmo sendo muitíssimo difícil, muito, muito, muito difícil. Você conseguiu. Então você consegue. Eu tenho janelas light poderosa na minha mente, você não tem ideia. As janelas lights, elas são poderosíssimas. Então tome o seu diário de bordo, escreva aí, Step 6, janelas light. Crie as suas janelas. Determine a sua vitória. Determine quem você é. Determine quem você é na sua essência. Eu sou uma pessoa saudável, eu sou uma pessoa boa, eu não sou louca, eu não sou depressiva, eu não nasci assim, eu não tenho isso. Determine, crie janelas light, determine a sua vida. Nós estamos reeditando a sua história. A minha eu reedito todos os dias e a sua estou lhe ensinando a reeditar. Me siga, vá por mim que você não vai se dar mal. Eu sou uma pessoa muito feliz e vitoriosa. Eu sou uma pessoa muitíssimo realizada na minha vida. Eu sou uma pessoa que não tenho problemas com nada nem com ninguém. Tenho problemas como todo mundo tem. Contas a pagar, trabalho que tem dia tá mais, tem dia tá menos, como todo mundo. Mas eu tô falando de problemas emocionais. Eu sou uma pessoa que quando eu respiro assim, ó, não dói nada aqui dentro, nem aqui dentro. Perdoo quem precisa ser perdoado, peço perdão a quem tenho que pedir perdão, resolvo todos os meus pepinos e as minhas pendências com as pessoas, não guardo nada que me adoeça. Nada, nada, nada. E é isso que eu gostaria que você fizesse com a sua vida. Me siga que você não vai se arrepender. Se inscreve lá no canal, compartilha com seus amigos. Você não conhece uma pessoa que está sofrendo? Compartilha, fala para a pessoa, olha, vai lá no canal, assiste lá o vídeo. Eu garanto a você que a sua vida vai mudar. Vá por mim. Beijo no coração, nos vemos. Escreve lá no seu diário de bordo, hein? Beijinhos.